Ines aqui, e hoje eu quero falar sobre dupla honra, sobre uma promessa muito clara que eu entendi da parte de Deus a partir do momento que eu estava muito ansiosa, jogando tarô, abrindo cartas, querendo saber o futuro. E como eu estou falando aqui para vocês nos vídeos, não precisamos cavar. Deus vai revelar tudo o que nós queremos através da palavra, através da luz da palavra de Deus. Eu tenho 48 anos e eu fui cartomante por 1 ano e meio, e eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor e a minha vida se tornou um verdadeiro caos. Então eu estou trazendo esses vídeos aqui para trazer a luz da palavra. Como que através da palavra de Deus, Jesus, que é o nosso maior terapeuta, tem me ajudado a me curar da ansiedade através da palavra, através das promessas, através de uma vida com Deus. Então no livro de Ageu, Ageu 2:5, diz assim: segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. O que é o Egito aqui? O Egito é onde que eu estava. O Egito é um lugar onde que nós estamos em rebelião. O Egito é um lugar onde que nós não aceitamos Jesus como nosso Salvador, onde que nós não entendemos quão grande, quão maravilhoso é esse Jesus, onde que nós não temos o Espírito Santo atuando na nossa vida, porque o Espírito Santo ele fica ali. Só que a gente precisa dar espaço. Como diz aquele irmão, dá espaço, dá espaço. Então aqui, essa promessa de Deus, ela foi muito clara para mim. Por quê? Porque se eu sair do Egito, se eu sair da rebelião, que eu não estava fazendo a vontade de Deus, abrindo cartas, lendo cartas, consultando os mortos, consultando espíritos. Se eu tenho hoje a clareza da palavra de Deus, aqui nessa palavra o que diz? Não tenha medo. Então quando eu saio lá da necromancia, quando eu saio daquelas práticas que são pecados, e pecados graves, o ocultismo é um pecado grave, quando eu saio de lá, eu olho para essa palavra e eu penso assim, segundo a aliança que Deus fez comigo. Então quando eu saio do Egito, quando eu saio da rebeldia, quando eu saio do alcoolismo, quando eu saio das drogas, quando eu saio dos lugares onde para Deus eu estou pecando, onde o meu corpo, onde o meu espírito, onde a minha alma não consegue servir a Deus, não consegue ouvir a voz de Deus. O Egito, ele é um lugar onde que nós não conseguimos atuar, onde que a presença de Deus não consegue atuar na nossa vida. Onde que o Espírito Santo fica ali olhando e diz assim, meu Deus, o que ela está fazendo? Eu estou aqui. Onde que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele deixou o Espírito Santo como promessa. Ele fez, gente, assim, Deus deu o melhor dele para nós. E aí, o que nós estamos fazendo com isso? Então, quando eu entendi essa dupla honra, quando eu entendi que eu precisava sair do Egito, quando eu entendo que eu estou na crítica, na reclamação, quando eu entendo que eu estou fazendo coisas que não estão agradando a Deus, ali é o teu Egito. Ali é o teu Egito. Presta atenção aonde que está sendo o teu Egito. O meu Egito está sendo na fofoca. O meu Egito está sendo na prostituição. O meu Egito está sendo na cartomancia. O meu Egito está sendo na reclamação. Onde que está o teu Egito? Então, aqui em Ageu, Deus, ele traz uma promessa muito, muito grande e fala de medo também. Por quê? Porque os medos, eles nos aprisionam. Então, aqui, Deus, ele ajuda nós com os nossos medos quando nós colocamos aos pés de Jesus. Lembra? Lança toda a ansiedade aos pés de Jesus. O foco desses vídeos aqui está sendo isso. Não cave, lance a sua ansiedade aos pés de Jesus. E é isso que eu fiz. E é isso que eu estou fazendo. E as pessoas chegam e dizem assim, nossa, Enes, como você está diferente? Gente, é o Espírito Santo. Ele vai agindo nas nossas vidas e ele vai transformando realmente. E aqui qual que é a promessa? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque hoje eu entendo que não tem outro lugar. Hoje eu tenho consciência, hoje todos os dias o que eu peço para Deus? Deus, não me tire a tua presença, assim como Davi pediu. Todos pecaram, todos, mas hoje eu peço. Deus, não me tire da tua presença. E outra coisa que eu pedi muito, que eu já fiz aqui
a minha cartinha, uma delas, né? Essa aqui é a cartinha lá da igreja, né? O que eu pedi aqui? Discernimento para a vida profissional, discernimento para a vida espiritual, discernimento, clareza. Por quê? Porque é Deus que vai preparando o caminho. Ele vai fazendo o caminho. O caminho nunca está pronto. Tu chega num lugar para trabalhar, você vai ter que aprender a se relacionar, você vai ter que aprender a fazer as tarefas. E o caminho com Deus não é diferente. E aí as pessoas ficam, mas eu tenho que me batizar, eu tenho isso. Não, deixa Deus trabalhar. Quando eu voltei agora para a igreja, teve um pastor que me recebeu e ele teve uma sensibilidade incrível de conversar comigo. Porque ele disse assim, irmã, vem no culto que Deus vai falar contigo. E foi isso que eu fiz. Então olha que interessante que é, porque se ele fosse uma pessoa que ele não tivesse discernimento, ele ia dizer, nossa, tá fazendo isso tudo e agora tem, sabe assim, ele sabia que eu estava fundada no ocultismo. Claro que ele sabia, ele é um homem que ele é muito usado por Deus. Só que o que o Espírito Santo fez? Fica quietinho, pastor, deixa ela falar, ela quer se restaurar. Por isso que quando a gente tem esse contato com Deus, por isso que quando a gente entende quando Deus está falando, eu encontrei uma pessoa na igreja que ela ficou no lugar onde que eu trabalhava, quando eu me desliguei, e ela me abraçou, e ela veio perguntar para mim, Inês, como que escreve a carta, como que faz os pedidos? Gente, assim, ó, é isso que eu falo para vocês. Deus, ele vai restaurando a gente a certo ponto, que ele vai trazendo até as pessoas para resgatar relacionamentos, para fazer coisas que lá atrás tu não pôde. Então, assim, Inês, da onde que vem isso? Vem de Deus, gente, vem do Espírito Santo. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Eu não quero me estender muito nesse vídeo, mas eu quero dizer assim para vocês, não coloquem a sua fé em outras coisas que não estejam alinhadas com Deus. Eu paguei um alto preço, e hoje ainda tenho certeza que Deus, ele foi misericordioso, ele foi maravilhoso, ele está sendo para comigo. Então, por isso que eu estou trazendo esses vídeos aqui, por isso que eu quero ter esse tempo para cuidar das pessoas, para trazer esse conhecimento que Deus me deu. Tantos anos que eu fiquei na igreja, dos 20 praticamente aos 40 anos, teve algumas idas e vindas, e tantas coisas que eu tenho para trazer para as pessoas, para ajudá-las nesse caminho. E aqui, esse canal, hoje, o que arde no meu coração, o que o Espírito Santo arde no meu coração, é falar sobre isso. Não fiquem ansiosos, depositem a ansiedade aos pés de Jesus. Então, o profeta Ageu aqui, ele traz muito claro isso, né? Então, diz assim, ó, o homem natural tem a tendência a permanecer preso ao seu passado, que o assolam e fazem com que se torne despreparado para as novidades de Deus. Olha quando a gente está lá no Egito, que a gente não escuta, que a gente está fechado. Só precisa um passo. Deus, eu me arrependo, eu renuncio, eu aceito, eu quero refazer minha aliança com Jesus. E falar. Deus sabe tudo do teu respeito, sabe, só que Ele quer que você fale, criatura. Fale, se expresse. Então, olha que lindo isso aqui, né? O homem naturalmente tem a tendência de permanecer preso às situações do passado, que o assolam, né? Opressão, passado. Ai, não sai daqui senão vai acontecer tal coisa com você. Isso acontece muito em muitos lugares, tá? Opressão. Não faça isso. Por isso que você precisa ter um relacionamento com Deus. E aí, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai discernir. Lembra que a gente falou? Discernimento. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe se aquilo vem da parte de Deus, se aquilo não vem, se aquela pessoa está usando uma religião, está usando uma palavra, está usando algo que você fez contra você. Então, olha que interessante, né? Para as novidades que Deus reservou para ele, né? Que daí, quando nós estamos despreparados, nós não estamos abertos para receber os presentes de Deus. Deus vai trazer os presentes, vai trazer as novidades, vai trazer as pessoas. A gente não diz, ai Deus, eu quero, me apresenta aos teus amigos, me traz as pessoas. Peraí, tem uma sombra aqui no meu olho. Me traz as pessoas, me apresenta os seus amigos.
Só que Deus vai apresentar os amigos dele quando? Quando a gente estiver conectado com ele, quando a gente tiver vontade, quando a gente se movimentar em direção a ele. Então, mas o Senhor tem para o povo um novo tempo, cheio de grandes realizações. Por isso, um servo de Deus considera seu passado a fim de manter-se no caminho, mas tem uma visão voltada para o futuro. Então, o teu passado ele serve para quê? Para você não esquecer dele. Mas você tem que ter uma visão para o futuro. Só que você tem que viver o presente. Isso é importante. Você tem que ter uma visão de futuro, sim, mas você não pode estar lá. Quem está lá é Deus. Quem vai estar lá é Deus. E hoje, o que você precisa para hoje, Deus vai te revelar. O que você precisa fazer hoje é Deus e quem sabe. E assim que você entende que você tem o Espírito Santo, você vai começar a ter mais coragem, você vai começar a se posicionar, você vai começar a abrir os olhos, a acordar e dizer assim, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, o que me ajuda hoje a prosseguir na minha caminhada, na minha jornada. Bom dia, Espírito Santo. Então você vai começar um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, Deus vai trazer tudo o que você precisa. E Ele vai revelar na hora certa. Então, não cave, não procure, não fique ansioso. Não fique ansioso. A ansiedade é algo que ela maltrata, que ela machuca. Cuide dos pensamentos, tá? Os pensamentos a gente pode mudar, tá? Você pode escolher. Quando vier um pensamento que você vê que tá te maltratando, que tá te colocando para baixo, que tá te tirando dessa vontade de querer estar com Deus, diga para ele, eu não quero esse pensamento agora, eu vou buscar outro pensamento. Liga um louvor, vai caminhar, pega algo, liga para alguém, manda uma mensagem, sabe? Nós temos o nosso grupo ali, o nosso clã Canela de Fogo, nosso clã incrível. Então a gente tem ali as irmãs, então a nossa igreja ela tem isso, é muito legal. Então manda uma mensagem, não fica sozinho. Por quê? Porque isso pode aí te prejudicar os teus pensamentos. Os pensamentos, na verdade, assim, falando sobre inteligência emocional, sobre essa parte mental, os pensamentos é a pior coisa que nós temos. É a pior e a melhor coisa. Então, mude os seus pensamentos. Por quê? Porque nós viemos de crenças familiares e religiosas muito limitantes, muito escassas. Então, hoje a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nós temos e podemos mudar. Então, mude os seus pensamentos. E a partir do momento que você começa a ler a palavra, que você começa a consumir conteúdo bom, que você começa a ouvir músicas boas, que você começa a filtrar, peneirar as pessoas, as situações, você vai ver como Deus fala com você. Você vai ver, você vai vir aqui nesse vídeo, você vai me contar. Como Deus age de uma forma infinitamente maior, melhor, mais assertiva. Como Ele é assertivo. Como é incrível hoje poder depositar nos pés de Jesus a minha ansiedade, o meu futuro. Poder agradecer, poder me colocar à disposição. Tá gravando esse vídeo aqui 9 horas da manhã, depois que eu já orei, depois que eu já me preparei, saber que hoje, se uma pessoa chegar para mim, eu tenho uma palavra para dar para ela. Saia do Egito, irmão. Saia do Egito, irmã. Vem para os caminhos de Deus, vem para a luz. E essa luz, ela é plena, ela é consciente. Então, assim, eu vou deixar essa palavra aqui, eu não vou me estender muito. Esse é mais um vídeo dessa série, então, entenda que Deus, Ele pode mudar toda a tua vida, toda a tua realidade, assim como Ele mudou a minha. Então, o ocultismo é algo, eu vou ler aqui para vocês, que eu quero trazer nesses vídeos aqui, para estar ajudando vocês sobre como que Deus, Ele trabalha, né? Ó, tem uma frase aqui que eu gosto bastante, ó. Então, lá em 1 Crônicas 10, 13 e 14, né? Diz assim: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade contra o Senhor. Não obedeceu o mandamento do Senhor e até mesmo consultou uma médium em vez de buscar a orientação do Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui o rei Saul, ele estava no Egito. Ele estava em rebelião. Ele consultou, ele não acreditou, ele consultou um médium, ele mandou chamar um médium, um vidente para falar aqui, e isso é rebelião contra Deus. Quando nós fazemos coisas
que não estão na palavra de Deus. Então, consultar médios, consultar videntes, fazer jogos de cartas é pecado, e é um pecado grave. O ocultismo, ele é um pecado grave, né? Então, qual que foi o resultado dessa ação aqui de Saul? Rebelião, morte e maldição sobre sua família e seu reinado. As consequências do envolvimento com o ocultismo são perseguições, falências econômicas, destruição da posteridade, multiplicação de sofrimentos, tormentos, dissoluções em casamentos, tragédias envolvendo filhos, viuvez precoce, dissabores da vida abundante, destruições, mortes inexplicáveis, abortos de sonhos, ausência completa de bênção e todo tipo de miséria. Então, tá na palavra de Deus, tá? 1 Crônicas 10, do 13 ao 14. Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa parte aqui, para quem quiser ir lá e procurar. Isso é importante. Quando você ouvir algum versículo, algo que seja biblicamente, você abre a palavra. E quando você abre a palavra, você está dizendo assim para o inimigo: não quero mais te ouvir. Quando você abre, toda vez que você abrir a palavra, você vai estar dizendo assim: sim, Deus, eu quero te ouvir. Por isso que precisa de movimentos, por isso que a nossa vida precisa de movimentos. Todas as vezes que Deus agiu na vida das pessoas, essas pessoas elas estavam em constante movimento. Elas estavam se movimentando. Quando tem aquela passagem do oleiro, eu gosto muito, né? Quando Deus chega e diz assim: desce a casa do oleiro. Ele poderia ter feito ali? Poderia. Mas ele queria que a pessoa se movimentasse. E assim Deus faz conosco. Eu lembro que quando eu saí do casamento, eu caminhava do meu trabalho, né? Que é aqui, até tô morando perto agora, né? Eu caminhava do meu trabalho até na casa da minha irmã. Por quê? Porque Deus falou assim: vai a pé, que eu quero conversar contigo nesse trajeto. E o quanto que Deus me tratou naquele trajeto ali. O quanto que eu chorei, o quanto que eu ri, o quanto que eu me refiz naquele trajeto ali. Que eu colocava o meu tênis e eu ia caminhando, conversando com Deus. Então, todas as vezes que a gente quiser algo de Deus, a gente precisa estar em movimento. O evangelho não é feito de vitimismo, não é feito de pessoas que ficam esperando, gente, tá? Então, assim, faça. Se você tiver alguma dúvida, Inês, eu quero fazer um devocional, eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero isso pra mim, Inês. Eu gosto muito de ver jogos de cartas, jogos de tarô, eu sou tarólogo, não precisa se expor, gente. Me chama aqui no direct, tá? Eu vou deixar o número do meu telefone também, tá? Se você quiser alguma ajuda, eu vou te ajudar. Porque assim, ó, eu acredito que é pra isso que eu estou aqui. Eu acredito que depois de um ano, Deus agora, ele vai trazer esse novo tempo. E esse novo tempo é falar de cura, falar de libertação, falar de promessas de Deus, falar de ansiedade. Deposite a tua ansiedade aos pés de Jesus. E a gente vai longe, a gente vai conseguir aí viver os nossos dias, a gente vai conseguir ter paz, vai conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa naquele dia. Vai ser simples, gente? Não. A tribulação vai existir, lembrando que todo dia teremos o seu mal. Mas se estamos na presença, se estamos com Deus, vamos ter a fé, vamos estar aí fortes, corajosas para quê? Para vencer o dia mal. Então fique com essa palavra, fique na presença. É maravilhoso quando nós caminhamos com Deus. Então assim, para mim, eu falo para você, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Então, até o próximo vídeo, um abraço. Provavelmente esse vídeo aqui vai no dia 1º, então feliz ano novo, feliz 2026 para todos nós, com muitas bênçãos de Deus.